Fala pessoal do canal Tudo sobre Umbanda. Pessoal, hoje estamos aqui novamente para vamos entrar em um tema muito polêmico, um tema muito questionado, um tema muito falado dentro da Umbanda e fora da Umbanda. Hoje a gente vai estar falando sobre o diabo. Isso mesmo, vamos estar falando sobre o famoso Satanás, o famoso demônio, o famoso diabão mesmo, né? Aquele que está lá no inferno, né? Que tanta gente diz isso. É claro, foi sugestão de um irmão aqui do canal, de um participante do canal. Então por isso que eu falo para vocês, se inscreve no canal porque a sua sugestão pode vir para cá. Hoje a gente vai estar falando sobre o famoso Satanás. Por que que a Umbanda não acredita no diabo? Vamos falar um pouco sobre a Umbanda e sobre o diabo, né? Vamos contar um pouco aqui, falar um pouco sobre o diabo, sobre o famoso demônio. Gente, o demônio a gente sabe, né? Lembrando que isso é na cultura cristã, tá ok, gente? Aquela pessoa cristã, ok? Aquela pessoa cristã é aquela pessoa que tem a religião, que acredita em Cristo, tá ok? Que teve a vida terrena e blá 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 blá, aquela história de sempre que a gente, todo mundo creio eu que já conhece, né? Porque os crentes vão lá na porta da gente falar. O diabo, ele foi criado por Deus, todo mundo sabe, um anjo, né? Só que se rebelou contra Deus, como Deus estava cuidando do ser humano, então ele se rebelou contra Deus, ele achava que poderia ser melhor, né? Isso, aquilo, outro, aquela história da Bíblia de sempre. Então ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou do paraíso. Assim ele caiu no inferno e se tornou o diabo, o primeiro demônio, o famoso demônio, né? Esse, né, é a historinha resumidinha aqui para vocês do diabo, tá ok? Agora vamos falar de diabo na Umbanda, né? Diabo na Umbanda existe? Sim e não. Mas sim, não é uma boa resposta, Patrick, realmente. O diabo em si, gente, o famoso Lúcifer, diabão, não existe na Umbanda, tá ok? O diabo não existe na Umbanda. Mas existe a famosa energia ruim, o famoso mal. O mal, sim, o mal existe. Só que este mal não se chama diabo. Esse mal não se chama Lúcifer. Esse mal não se chama demônio, tá ok? Vamos aqui explicar. Primeiramente, por que que a Umbanda não acredita no diabo? A Umbanda, ela não acredita no diabo porque na Umbanda não existe Lúcifer anjo, não existe anjo na Umbanda, tá ok? Não existe. Através das culturas, a Umbanda acredita nos orixás, certo? No deus Olorum, certo? Então, entre os orixás não existe Cristo, existe representação, tá ok? Deixa bem claro aqui. É claro que tem muitos umbandistas que creem em Jesus Cristo, que foi crucificado. Eu respeito, porque eu também acredito, né? Mas isso é questão do cristianismo, não tem nada a ver com a Umbanda, tá ok? Então é dessa forma, a Umbanda acredita nos orixás, tá ok? Então por isso que a Umbanda não acredita no diabo, porque o diabo ele é cristão. O diabo ele é uma entidade cristã e não uma entidade umbandista e nem candomblecista, tá ok? Mas na Umbanda sim, existe o mal, tá ok? Existe o mal. Exu não é o diabo, Exu não é representado pelo diabo, tá ok? Exu é representado por Santo Antônio, por vários outros santos, mas não pelo diabo, tá ok? O que é o diabo na Umbanda, para nós umbandistas, como se fosse para a pessoa cristã? O diabo, ele é uma entidade, ele é uma força espiritual maléfica, ele é uma força espiritual do mal, ou seja, um quiumba, tá ok? Mas entre esses quiumbas, né, existe o poderoso para ser tratado como o diabo, o próprio diabo, né? Entre esses quiumbas, entre esses seres maldosos, porque quiumbas são seres atrasados, são seres maldosos. Vamos dizer assim, que na Umbanda exista um inferno, ou seja, o umbral, onde os espíritos estão ali para se recuperar espiritualmente, tá ok? Tô falando para ficar um pouco mais claro para vocês, gente.
Eu falei do famoso inferno, mas a Umbanda não crê em si no inferno, mas sim no umbral. Vamos dizer que seja um purgatório. Tá ok? E ali vai para aquele lugar a maioria dos espíritos que estão perdidos, né? Espíritos maldosos, espíritos que precisam ser recuperados. Tá ok? Ali se encontram os espíritos maus, os espíritos maldosos, os espíritos gananciosos, os espíritos invejosos, os que têm raiva, os espíritos ruins, os famosos demônios. Esses espíritos, essas quiumbas, não são exus e não são entidades de trabalho. Essas quiumbas são os famosos demônios, tá ok? Da Igreja Católica. Vamos supor que demônio na Igreja Católica é o quiumba na Umbanda, tá ok? Pronto, tá aí, demônios e quiumbas. Agora, quem que é o Satanás? Quem que é o diabo? Tá ok. Dentro do umbral, existe lá os espíritos ruins e os quiumbas, que são os demônios. Entre esses quiumbas, né, existe aquele, vamos dizer assim, com mais maldade no coração, vamos dizer assim, aquele espírito mais maldoso, aquele espírito que não quer a luz, certo? Entre esses espíritos, então, este se destaca pelo seu grau de maldade, ele se destaca pelo o seu grau de, vamos dizer assim, de ruindade, para ficar melhor. Vamos dizer assim, o seu grau de maldade mesmo, né? Vamos dizer assim que ele é o mais mal entre eles, o mais ruim, o mais maldoso, o que acaba mais com a vida das pessoas. Então este vai ser o mais forte entre eles, né? Ele vai ser o mais ruim. Ele vai ser o famoso diabo, tá ok? Ele é o diabo. Este é aquele que manda os outros, os outros quiumbas, ou seja, os demônios, né? Para ficar mais fácil para vocês. Este, o chefe, né? Manda os outros quiumbas para vir para cá para fazer maldade com os outros, para atrapalhar a vida, para encostar nos outros, para dominar a vida da pessoa, para matar, para roubar, para fazer a pessoa entrar em vícios. E por aí vai. Aquela história que a gente conhece e que a gente vê muito nas igrejas. Tá ok? Então pronto, este é o diabo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Pronto, tem este quiumba que é o mais ruim deles, o mais perverso, vamos dizer assim. O que atrapalha a vida de todo mundo, o mais ruim. Então, só que ele é um quiumba como outro qualquer. Vamos dizer assim que ele é um espírito ruim como o outro que está ali qualquer. Um espírito totalmente atrasado, tá ok? Esse espírito, que é o mais ruim, ele pode chegar um dia a ser substituído por outro, que vai chegar a ficar mais ruim, mais maldoso do que ele, tá ok? Então, esse espírito vai ficar ruim e vai assumir o lugar dele. Então, ele vai acabar se tornando o famoso demônio. Né, que na verdade não é, que a gente sabe que não existe demônio, tá ok? Então é isso, gente. Por que que a Umbanda não acredita em demônio? Não acredita no Satanás, não acredita no diabo? Porque o diabo, o demônio, essas coisas a mais, isso são entidades, isso são forças espirituais do cristianismo, tá ok? Do cristianismo, da Igreja Católica, da Igreja Pentecostal, da Igreja Evangélica, mas não da Umbanda nem do Candomblé, porque nós não somos cristãos, melhor dizendo, nós somos umbandistas, nós acreditamos nos orixás, tá ok? Nas forças da natureza, então, por isso. Então, quem são os demônios para nós? Para nós, então, não existe o mal, não existe aquele ser perverso? Sim, existe. Os demônios para nós são os quiumbas, tá ok? Os quiumbas são os famosos demônios da Igreja Católica. Ah, então o que você me diz quando acontece uma possessão, como sempre teve aí, você tem relatos de possessão, você vê pessoas possuídas por uma coisa maligna, você vê uma pessoa com uma força ruim acompanhando ela, você vê uma pessoa no vício, vê que é um mal espiritual, o que você me diz, já que não é o demônio? Realmente, não são aqueles demônios da igreja que o povo diz, gente. São o quê? São quiumbas. São quiumbas, são espíritos maldosos que vêm, saem do umbral
melhor dizendo, saem ali do inferno, né, para ficar mais fácil, para encostar na vida da pessoa, para atrasar a vida da pessoa, para fazer mal para a pessoa. E muitas das vezes essa força maligna, esses quiumbas, né, se manifestam nas pessoas, ocorrendo assim uma possessão, na intenção somente de fazer o mal àquela pessoa, àquele indivíduo, tá ok? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido a explicação do que é o demônio na Igreja Católica, no cristianismo, e o demônio na Umbanda. A diferença, e também para vocês saberem que na Umbanda e no Candomblé não existe o famoso diabo, o famoso demônio, Satanás. Existe os quiumbas, que são espíritos maldosos, espíritos atrasados com pura maldade, a fim de fazer mal a nós. Tá ok? Por isso que a gente tem os orixás. É como se fosse na Igreja Católica, gente, para ficar mais fácil. Existem os demônios, né, na Igreja Católica, e existem os santos, né, e Deus que nos protege, né, que protege os cristãos, que protege todo mundo, melhor dizendo, que protege, né, dos demônios, das coisas ruins. Pronto. Na Umbanda existem os quiumbas, as forças negativas, as forças maldosas que vêm para nos prejudicar, para nos atrasar, e existem os orixás que estão ali para nos proteger, como se fossem os santos, tá ok? E Olorum, que é o pai de todos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, por favor, deixe aqui nos comentários, caso vocês tiverem dúvida, que eu estarei explicando, tá ok? Então é isso aí, gente, né? Se inscreve no canal também, tá ok? Porque essa sugestão foi um inscrito do canal que deixou, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, né? E axé a todos.